Já aconteceu contigo de terminar uma conversa com o liderado e ficar com uma sensação de que você foi induzido a fazer o que não queria ou deveria? Aqui é Ricardo Malê. Nesse episódio, eu vou te apresentar 4 formas usuais de manipulação que funcionários costumam utilizar e como você pode evitá-las. Vamos relembrar aqui um conceito importante, que é o conceito de liderança, né? Da medida da liderança, segundo o John Maxwell, que é o autor das famosas 21 leis irrefutáveis da liderança. O John Maxwell fala o seguinte: a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Bom, se a verdadeira medida da liderança é a influência, o que será que acontece com a tua liderança quando você se torna manipulado pelos funcionários? Dá para entender? Quando o líder, ao invés de influenciar, ele se torna manipulado pela própria equipe, é claro que o seu poder de influência está completamente enfraquecido, para não dizer destroçado. Por isso que é muito importante você conhecer as formas de manipulação mais utilizadas e, claro, saber como evitá-las, tá? Aqui eu organizei 4 formas bem usuais de manipulação. Eu vou começar com aquela que assim é mais fácil de ser percebida. Você vai dizer, essa aqui eu conheço, essa história é velha, né? Já vi muitas vezes. Da mais simples, da mais fácil, portanto, aquela que costuma ser a menos fácil de ser percebida, de ser identificada. Bom, a primeira forma de manipulação bem conhecida é o famoso pobre de mim, tá? Aqui, na verdade, é o vitimismo, é aquela pessoa que está te convidando para ser bonzinho, né? Para ser um líder bonzinho. Quer ver um exemplo simples? Será que dá para reduzir a minha meta? Tá muito difícil. Aí você é bonzinho, tá bom, então tá legal. Vamos aqui dar uma facilitada para você atingir a meta nesse mês, né? Essa é uma forma, esse é um case bem clássico, né? Do vitimismo. Tem outro também, talvez não tão óbvio, mas serve para a gente ilustrar, que é o, chefe, será que eu posso chegar mais tarde no sábado? Sabe que nas sextas-feiras eu saio com os meus amigos, eu tenho muita dificuldade para acordar no horário. Aí você diz assim, tá bom, o que custa, né? A gente mudar aqui meia horinha, né, no sábado para chegar um pouquinho mais tarde, não influencia em nada. E aí você vai cedendo, você vai sendo bonzinho, a pessoa vai ganhando espaço, vai te manipulando. E qual é que é o objetivo deste jogo aí contigo? Bom, é o liderado ele se tornar teu tutelado, né? E claro que se ele é teu tutelado, você começa a assumir cada vez mais a responsabilidade e você, obviamente, tira a responsabilidade das costas dele. O objetivo desse jogo, portanto, é a pessoa se manter no estado de eterna irresponsabilidade, de eterna imaturidade. Uma espécie de síndrome de Peter Pan, né? Qual é que é o pecado capital aqui, o pecado que o teu liderado quer explorar em ti? É o pecado da soberba, que aqui se manifesta como uma espécie de vaidade. Por que vaidade? É porque quando a pessoa ela começa a se vitimizar e puxar esse teu lado bom, é como se você pensasse assim, puxa vida, eu sou tão superior, eu sou tão fantástico, né? Eu sou um líder tão bom que eu sou capaz de fazer benesses, né? Eu sou um rei benevolente, então eu tenho esse poder, né? Então isso chama pela tua vaidade. E é claro, é uma imensa de uma armadilha. Como é que você deveria reagir nessas situações? Bem, eduque. E aqui vai um pequeno estudo sobre essa palavra educar, né? Educação, educar. Essa palavra ela tem origem no latim educare, que por sua vez deriva do verbo ducere, na verdade, né? Que significa conduzir, guiar, levar e olha que interessante, liderar. Então veja, a origem da palavra educar, tá? Tem a ver com liderar e aí vem algo a mais, né? A palavra educare é composta pelo prefixo e, que significa, né, que indica a ideia de para fora.
e ducere, que representa, então, portanto, a ação de conduzir, de liderar. Então, olha que interessante. Educar é você liderar a pessoa para fora. É como se você tentasse, né, fazer com que ela cresça, que ela se desenvolva. Educar é isso, né? É liderar a pessoa de um estado de maior imaturidade para um estado de maior maturidade. Então, basicamente, para não cair nesse jogo, né, você começa a educar. A meta está muito difícil com isso tal. Então, vamos lá que eu vou te desenvolver para você atingir. Não sei o que, no sábado, não sei o que. Olha, cara, vai dormir mais cedo nas sextas, porque sábado o horário é esse, a gente não pode abrir exceção, porque senão daqui a pouco vira a casa do Manjoana. Ou seja, educar. Muito bem. Falamos a primeira, né, a mais fácil da gente reconhecer, né, tática de manipulação, que é o pobre de mim, é o vitimismo. Vamos para a segunda forma. É a gritaria. O que é a gritaria? É o famoso bate-boca. Tá, Ricardo, mas o bate-boca é uma tática de manipulação? Sim, é um convite para você perder a cabeça. Por exemplo, começa com alguma crítica, muitas vezes uma crítica justa. Você diz, olha, fulano, isso aqui não tá legal, e a pessoa, ela se milindra, fica brabinha, né? Fica de mimimi, e aí ela responde de uma forma agressiva. Você fica um pouco mais brabo com isso e levanta o teu tom de voz, e ela responde mais magoada, mais chateada. E isso cria uma certa corrida armamentista que faz com que o tom vá se elevando, às vezes não no mesmo dia, às vezes isso vai se acumulando até que chega um momento em que você explode. E quando você explode, o que acontece? Você é desmoralizado publicamente. Então, o liderado atinge o objetivo que ele tinha, que era tirar você do sério e, consequentemente, né, te desmoralizar publicamente. E aí fica muito fácil para esse liderado criar um motim contra você. Faz sentido? Claro, porque se as pessoas te veem como um líder carrasco, que você é tipo de pessoa que é malvada, de repente, nossa, mas o cara só disse tal coisa, o líder foi lá e deu uma explosão, porque o pessoal não acompanhou a história toda, né? Então, as pessoas ficam naturalmente a favor do mais fraco, né? Isso é natural, né? Isso aí é um mecanismo muito conhecido, né? Então, aquela comunidade fica todo mundo a favor do mais fraquinho, coitado lá, né? Fulano, que o líder, né, disse uma grosseria publicamente, foi grosseiro, e pronto, cria-se um motim. Qual é o pecado que o liderado tenta explorar em ti? É o pecado da ira, né? A ira é exatamente, né, a tentativa que a pessoa tem de te tirar do sério e te desmoralizar, portanto, publicamente. O que você deveria fazer? Como é que você deve reagir em situações em que você percebe que o bate-boca está se armando contra você? Bom, é aquela famosa dica, né, que a vovó já nos dizia, olha, meu filho, antes de responder uma coisa com a cabeça quente, respira 3 vezes. É uma dica bem simples, bem boba, mas, olha, quer saber? Funciona. Antes de você começar a entrar nesse jogo de ir elevando o tom de voz, aquela respiração, mantenha calma e, mais uma vez, responda de forma justa, madura, respeitosa e sincera. Muito bem. Falamos, então, do jogo do pobre de mim, falamos da gritaria e agora nós vamos para o terceiro, que é o deixa comigo. O que é isso? É aquele liderado que se faz de muito solícito, que sempre está disposto a te ajudar e muitas vezes muito mais do que o esperado. Aí você diz assim, Ricardo, mas qual é o problema disso? Bom, eu falei lá no início que na medida em que a gente fosse subindo essa lista, a gente ia entrando, né, em jogos de manipulação cada vez menos óbvios. E esse aqui é talvez já um deles. O deixa comigo é um jogo de manipulação porque é um convite que o liderado te faz para você se tornar dependente dele. Dependente. Quer ver um exemplo? Chefe, você está sem tempo para comprar um presente lá de aniversário para o seu filhinho? Não tem problema, sabe? Deixa comigo. Eu estou indo no shopping mesmo, eu vou lá e resolvo para você. Eu compro o presente, trago e depois a gente se acerta. Aí você pensa, puxa, que legal esse liderado, tão solícito, né, querendo me ajudar, e você cai, e começa a cair. Qual é o objetivo desse jogo aí de manipulação? É tornar você dependente, logo você se torna enfraquecido, porque na medida em que você vai perdendo a sua própria capacidade de resolver os seus próprios problemas, e aqui vai o meu alerta, tá?
Eu estava explicando esse conteúdo para uma pessoa e a pessoa disse, tá, Ricardo, mas não é isso que o líder quer, que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas, elas... não é delegar tarefas o grande objetivo do processo todo? Sim, delegar tarefas que sejam da competência do liderado, não da sua própria competência como líder. Então você quer que a pessoa assuma com total maturidade, responsabilidade e competência as tarefas para as quais ela foi contratada para resolver, e não as suas tarefas como líder. Então você não quer que o liderado invada a tua competência, assim como você não deve, e esse é um erro comum, invadir a competência do liderado, porque quando você começa a invadir a competência que é a do liderado, você é o famoso deixa que eu faço, botando a mão na massa e resolvendo os problemas, mantendo as pessoas dependentes de você. E o contrário também acontece. Quando as pessoas invadem a tua competência, é você que se torna incompetente, né, dependente e enfraquecido. Como é que você deve regir? Bom, eu já dei a dica, né? Não deixe o liderado se ocupar com tarefas ou funções que seriam da sua própria competência, tá? Então tenha muito claro esse limite. Ah, não sei, deixa que eu faço. Não, fulano, isso aí é coisa minha, deixa que eu resolvo. Claro, existe exceção a essa regra? Óbvio que existe, óbvio. O que não pode se tornar é uma rotina. Não deixe que isso se torne uma rotina. O liderado o tempo todo está metendo a mão nas coisas que seriam da sua competência, tá? Para você não se enfraquecer. Muito bem, vamos então para a quarta e última tática aqui de manipulação, que talvez, ao meu ver, tá, é a menos óbvia, a mais difícil de ser identificada, que é a famosa sim, chefe. O que é isso? É o cinismo. O que é o cinismo? É um convite para você ser um líder ingênuo. Quer ver um exemplo? Você dá uma orientação numa reunião, você dá lá uma diretriz, informa uma tarefa, uma decisão, e a pessoa diz, claro, chefe, afinal, né, de contas, o senhor é quem manda. Você sai ali dizendo, puxa vida, né? Que fantástico, como eu tenho esse poder de convencimento tão fácil, né? A pessoa imediatamente ela se convenceu de que a diretriz é essa e ela vai lá e vai fazer, só que não, né? Só que não vai fazer. O objetivo deste jogo de manipulação dela é evitar o confronto imediato contigo. Então ela não quer, né, confrontar imediatamente. Então ela é cínica, ela diz sim, chefe, baixa a cabeça, mas depois ela vai fazer o que ela quer. Vai fazer do jeito que ela quer. Então naquele momento ela te manipulou pelo pecadinho da soberba. O que é a soberba aqui? É o orgulho em excesso, até um narcisismo, que você sai assim, nossa, como eu sou poderoso, eu disse um negócio, a pessoa baixou a cabeça e fez na hora, que maravilha, como pode, né? Pois é, como é que você deveria reagir nesta situação? Bom, primeiro ponto, tá? Não seja ingênuo, né? Identifique os sinais. Se a pessoa baixou a cabeça e disse sim, chefe, mas você percebeu que não ficou legal, confronta isso. Confronta de forma respeitosa e sincera, dizendo assim, olha, fulano, eu tô com a sensação de que você está aceitando essa orientação, essa diretriz, mas para não conflitar comigo. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero te ouvir, eu quero realmente entender o teu ponto de vista e caso ele faça sentido, a gente pode ajustar. Mas é importante que você se expresse agora. Esse é um mecanismo importante, tá? Você realmente, assim, percebeu que existe algum desconforto, que a pessoa baixou o olhar, né, fechou a cara e disse sim, senhor, mas não ficou legal, vai lá e pergunta, olha, o que não ficou legal? Vamos ver se a gente consegue chegar numa concordância aqui, se a gente consegue chegar numa convergência. Agora, claro, né, se você abriu para essa possibilidade, então escute, né? Se você está dando espaço para a pessoa se manifestar, escute e respeite o ponto de vista da outra pessoa. Se você não for de acordo com aquele ponto de vista, explique, olha, de fato, o que você está me dizendo não faz sentido por isso. No final das contas, tá? Se fizer sentido, você pode ceder e pode ajustar. Se não fizer sentido, tá? E de fato não chegar numa conclusão, você pode com todas as vezes dizer, olha, fulano, eu te ouvi, né? Considerei aí teu ponto de vista, mas de fato essa decisão aqui é importante e não temos muito tempo aqui para a gente ficar elaborando, então eu vou continuar seguindo aqui a minha linha, tá? Espero que você... na minha linha de ação, espero que você entenda o meu posicionamento, espero que você, nesse momento, compreenda que eu não tenho
outra alternativa se não seguir por aqui, porque afinal de contas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu acho que vai dar certo, e no final das contas eu sou o responsável final pelo resultado dessa ação, então eu vou me dar o direito aí, como sendo responsável, né, de definir qual é o rumo de ação que a gente vai tomar. E ponto final, né? E a coisa segue por aí. Muito bem. Vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá. Então eu falei de quatro formas usuais de manipulação. A primeira, o pobre de mim, que é o vitimismo, tá? Um convite para você ser bonzinho. O objetivo é te manipular, tornando o liderado tutelado, mantendo-se irresponsável e maturo. O pegadinho que explora aí a tua soberba, a tua vaidade, você se achar muito bonzinho, muito bacana. Como é que você reage, né? Educa. O segundo que eu falei foi a gritaria, é o famoso bate-boca, é um convite para você perder a sua cabeça, tá? É aquela corrida armamentista, onde um se arma, outro se arma e acaba em uma bomba atômica, uma explosão. O objetivo desse jogo aí é te desmoralizar publicamente, criar motim. O pecado que explora é a ira e você reage respirando 3 vezes aí antes de uma resposta de cabeça quente. Terceira forma de manipulação é o deixa comigo, tá? É o liderado muito solícito, muito querido, né? Um convite para você se tornar dependente, né? A pessoa vai fazer as coisas que estão sob a sua competência, o que não deveria. O objetivo, então, é a tua dependência, o teu enfraquecimento. O pecado que explora é tua preguiça. Como é que você reage, né? Não deixa a pessoa invadir o teu espaço de competência. Seja muito claro, né? No limite. Claro, há exceções, tá? Mas não deixa a pessoa invadir o teu limite. E o quarto é o famoso sim, chefe. É o cinismo, um convite para você ser ingênuo. A pessoa quer te ganhar no futuro e, para isso, ela se anula no presente, mas de forma cínica vai fazer do jeito que ela acha melhor. Tá? Então, o pecado que explora é a tua soberba, o teu orgulho em excesso, o teu narcisismo. Como é que você reage? Você vai, então, tentar identificar, né, esse desacordo a partir dos sinais não verbais, né, do olhar, tom de voz, etc. E de forma muito objetiva você vai confrontar isso, perguntando, né, se está tudo ok e dando espaço para a pessoa se manifestar e tentar chegar aí num acordo, numa convergência. Ora, as pessoas usam de manipulação, elas usam desses jogos psicológicos, elas aprendem isso desde a infância em casa, né? Formas de ganhar certas vantagens ou primazias dentro de casa, com os irmãos, com o pai, com a mãe. E essas são estratégias para atingir objetivos egoístas, reforçar algumas posições psicológicas, por exemplo, a pessoa que se enxerga como pobrezinha, como vítima, como superior, como melhor. São jogos que visam, né, esse reforço de posições psicológicas, ou mesmo o objetivo é simplesmente, né, se manter imaturo, irresponsável e ir levando a vida da forma mais confortável, né, mais cômoda possível. Quando você evita cair nestes jogos de manipulação, você começa de fato a exercer o seu real papel como líder, que é educar. Eu te convido a receber mais ajuda minha para se desenvolver como um líder e profissionalizar a tua gestão acessando o meu site ricardomale.com. Lá você vai encontrar a minha mentoria, né, a proposta da minha mentoria, e vai encontrar alguns cursos online para quem está começando nesta jornada fantástica que é liderança e gestão de equipes. Forte abraço, obrigado pela audiência de hoje, fica comigo e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.